Quando a segunda metade do século XIX amanheceu sobre a Inglaterra, o mundo já havia sido atravessado por expedições, mapas e observações astronômicas que deixavam pouco espaço para dúvidas. A Terra era um globo, mas a história humana raramente é feita apenas de certezas. E nas frestas entre o consenso científico e o imaginário popular, crescem ideias improváveis, às vezes com raízes mais profundas do que se imagina. É nesse cenário que surge Samuel Burley Rowbotham. Um homem com olhar pragmático e verbo afiado, Rowbotham não era cientista de formação, mas um autodidata obstinado. Em 1849, publicou um pequeno panfleto com um título provocador: Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe. A palavra zetética, retirada do grego, significava buscar investigar, e servia como bandeira para uma proposta ousada: rejeitar a astronomia tradicional e reconstruir a compreensão do mundo a partir de observações diretas, feitas, claro, sob seus próprios métodos. No modelo defendido por Rowbotham, a Terra era um disco plano, com o Polo Norte no centro e a Antártida convertida em um muro de gelo colossal na borda. O Sol e a Lua não eram astros distantes, mas pequenas lâmpadas suspensas no firmamento, circulando a poucas centenas de quilômetros acima de nós. Era um cosmos intimista, quase doméstico, em que cada horizonte plano observado a olho nu era uma prova, e cada argumento contrário, uma peça de um complô enganador. Após a morte de Rowbotham, em 1884, sua viúva e um círculo de seguidores mantiveram vivas as sementes de sua doutrina. Dentre eles, destacou-se Lady Elizabeth Blount, uma aristocrata excêntrica que, em 1892, fundou a Zetetic Society. Lady Blount era carismática, articulada e muito mais influente do que o marido fundador. Sob sua liderança, o grupo organizava reuniões públicas, promovia experimentos caseiros para demonstrar a planitude da Terra e publicava artigos em jornais, misturando argumentos pseudocientíficos, interpretações literais da Bíblia e uma pitada de nacionalismo britânico. O século XX trouxe o avanço da física moderna e a era espacial, mas também trouxe novos porta-vozes para a velha causa. Em 1956, o engenheiro britânico Samuel Shenton fundou a International Flat Earth Research Society, IFERS, nome que, aos poucos, seria substituído pela alcunha mais conhecida, The Flat Earth Society. Shenton tinha um objetivo claro: reconquistar corações e mentes para o modelo plano. Ele escrevia para jornais, visitava escolas, enviava folhetos a pilotos de avião e marinheiros. Qualquer um que pudesse se tornar, nas palavras dele, um soldado da verdade contra a esfericidade imposta. A sociedade nunca foi numerosa, mas cultivava um senso de comunidade que compensava a escassez de membros. No fim dos anos 60, enquanto os olhos do mundo se voltavam para a Lua, Shenton respondia com ironia: o voo espacial não prova nada, apenas mostra o que eles querem que vejamos. Era a semente de um argumento que atravessaria décadas. Não basta discordar das evidências, é preciso desconfiar da própria existência delas. Com a morte de Shenton, em 1971, a liderança passou para o americano Charles K. Johnson, que transferiu a sede para a Califórnia. Johnson era mais combativo e conspiratório, defendendo que a Terra plana era apenas a ponta do iceberg de uma manipulação global. Sob sua gestão, a Flat Earth Society chegou ao auge em número de associados, e também ao auge de seu isolamento intelectual. Assim, a história da Flat Earth Society se fixou como um curioso capítulo da persistência humana. A prova de que, mesmo em tempos de satélites e telescópios, a imaginação pode se agarrar a horizontes muito mais próximos e muito mais planos. No final do século XX, a Flat Earth Society já dava sinais de cansaço. A morte de Charles K. Johnson, em 2001, deixou o grupo sem liderança clara, e a internet ainda engatinhava como ferramenta de organização social. A crença na Terra plana parecia destinada a um canto esquecido das revistas de curiosidades, um fóssil ideológico para estudiosos da pseudociência. Mas o século XXI não trouxe apenas novas tecnologias. Trouxe também uma mudança radical na forma como as ideias circulam. Se, nos tempos de Rowbotham e Shenton, era preciso imprimir panfletos, escrever para jornais ou organizar reuniões em clubes,
Agora bastava um clique para levar uma teoria a milhões de pessoas. E nesse novo ecossistema digital, a Terra plana encontrou o terreno perfeito para germinar novamente. O renascimento moderno do terraplanismo começou de forma difusa, mas um marco simbólico foi a recriação da Flat Earth Society em 2004 por Daniel Shenton, sem parentesco com Samuel Shenton. Ele assumiu a missão de trazer o legado para o espaço virtual, criando um site e fóruns onde curiosos e defensores da teoria pudessem debater, e mais importante, se encontrar. O alcance, que antes era local, tornou-se global. Entretanto, foi a chegada das redes sociais que deu ao movimento sua verdadeira explosão. Entre 2015 e 2018, vídeos sobre Terra plana no YouTube passaram de conteúdo marginal a fenômeno viral. Alguns eram produções amadoras, outros, documentários caseiros com edição profissional. O formato visual era sedutor. Imagens de horizontes planos, comparações fotográficas, supostos experimentos filmados e um discurso que misturava ceticismo com teorias de conspiração. O público não precisava se engajar com ciência complexa, bastava olhar com os próprios olhos e desconfiar de qualquer fonte oficial. Nesse ambiente, o terraplanismo moderno adotou novas estratégias de sedução intelectual. O apelo não estava apenas na cosmologia alternativa, mas na narrativa de resistência contra um sistema enganador. A figura do inimigo invisível, governos, cientistas, agências espaciais, tornava-se um pilar. A crença deixava de ser apenas uma hipótese física para se transformar numa identidade cultural, a de quem despertou para uma suposta verdade oculta. Eventos como a Flat Earth International Conference, criada em 2017, mostraram que não se tratava mais de um punhado de excêntricos isolados. Havia palestrantes, venda de livros, workshops e até transmissões ao vivo. O movimento se mesclava com outros nichos conspiratórios: negação das mudanças climáticas, desconfiança sobre vacinas e teorias sobre controle global. A internet, ao mesmo tempo que derrubou barreiras geográficas, criou câmaras de eco perfeitas para reforçar convicções. E no coração dessa nova onda estava um paradoxo. Quanto mais a ciência acumulava provas do formato esférico da Terra, mais o terraplanismo moderno reforçava sua postura defensiva. Cada foto de satélite virava fraude, cada missão espacial era teatro. O raciocínio circular criava uma fortaleza contra a contestação. No fim, a Terra plana do século XXI não é apenas uma repetição da de Rowbotham. É um fenômeno híbrido, moldado pela tecnologia e pela psicologia de massas, que entende o poder das narrativas e da comunidade. Em vez de lutar contra o isolamento, abraça-o como virtude. Nós somos poucos, porque apenas poucos conseguem ver a verdade. A essa altura, a velha doutrina já não precisava de salões de reunião nem de panfletos. Seu mapa mundi não estava mais impresso em papel, mas pulsando em pixels e curtidas, e, ironicamente, viajando pelo mesmo mundo conectado que descrevia como uma ilusão. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço que ousou explorar as profundezas simbólicas da psique humana, descreveu um fenômeno que, embora nascido do estudo clínico, parece feito sob medida para compreender certos movimentos coletivos: a possessão pelo arquétipo. Para Jung, os arquétipos são formas primordiais de pensamento, estruturas herdadas do inconsciente coletivo, que moldam mitos, sonhos e comportamentos desde tempos imemoriais. Quando um indivíduo é possuído por um desses arquétipos, ele deixa de agir como pessoa singular. A consciência pessoal se encolhe, cedendo lugar a uma força impessoal, que fala e age através dele. Não é uma metáfora mística, mas um processo psicológico. A identidade individual é engolida por um padrão simbólico muito maior. Essa possessão pode ocorrer tanto em indivíduos isolados, quanto em multidões. Na esfera pessoal, ela pode se manifestar como uma fixação, uma ideia ou imagem que monopoliza o pensamento, tornando tudo ao redor irrelevante. No coletivo, a possessão cria movimentos que compartilham linguagem, símbolos e inimigos em comum. Os membros passam a se reconhecer mutuamente, não por laços de amizade ou origem, mas pela fidelidade à narrativa que os une. No caso do terraplanismo contemporâneo, podemos ver a atuação de um arquétipo muito antigo: o do rebelde contra o mundo corrompido.
Trata-se de um padrão narrativo que atravessa mitologias, desde heróis que desafiam deuses até líderes messiânicos que afirmam lutar contra forças ocultas. Quando essa figura simbólica toma posse da mente, qualquer evidência contrária se torna suspeita, e qualquer voz discordante é percebida como parte do inimigo. Jung alertava que a possessão pelo arquétipo produz uma espécie de cegueira voluntária. O indivíduo não apenas deixa de questionar suas próprias crenças, como passa a filtrar a realidade de forma seletiva, absorvendo apenas o que confirma a história interna. Esse filtro cognitivo é reforçado por rituais, símbolos e um vocabulário próprio, todos elementos que o terraplanismo moderno cultiva com cuidado. Nos fóruns e vídeos, frases como "pesquise por si mesmo" ou "abra os olhos" funcionam como senhas de pertencimento. As imagens de horizontes planos, as críticas à NASA, os mapas alternativos, tudo se encaixa como peças de um mosaico simbólico que alimenta o arquétipo. O indivíduo não está apenas debatendo uma teoria científica, está vivendo uma missão, uma luta épica contra forças enganadoras. Esse estado psicológico, segundo Jung, é perigoso não por ser irracional, mas por ser autossuficiente. A lógica interna é fechada, e qualquer tentativa de diálogo é reinterpretada como ataque. O possuído pelo arquétipo não sente que acredita em algo, sente que sabe. E esse saber não é passível de revisão, porque não está baseado em evidência, mas em identidade. Assim, o terraplanista moderno não é apenas alguém que defende uma forma geométrica para o planeta. É alguém que incorporou, conscientemente ou não, um papel simbólico, o de guardião de uma verdade proibida. E quanto mais o mundo exterior tenta refutá-lo, mais ele se fortalece na sua função, porque para o arquétipo, a oposição é prova de autenticidade. No teatro da psique humana, poucos atores são tão convincentes quanto os arquétipos. E como Jung sabia, quando eles assumem o controle, o indivíduo deixa de ser apenas ele mesmo. Passa a ser uma voz antiga, repetindo um roteiro que já foi encenado incontáveis vezes na história. Agora, com o palco iluminado pelas luzes frias das telas e o eco infinito das redes sociais. Muito antes de telescópios e satélites, os povos antigos erguiam os olhos para o céu e tentavam, com os recursos de sua época, entender a estrutura do mundo. O resultado foi um mosaico de cosmologias, algumas onde a Terra era um disco sólido repousando sobre colunas, tartarugas ou águas primordiais, e outras onde ela já surgia como um globo flutuando no vazio. No Egito Antigo, a concepção mais comum via o mundo como uma ilha plana cercada pelas águas do caos, com o céu arqueado sobre ela, sustentado pelo deus Shu. O firmamento era a deusa Nut, e o sol percorria seu corpo de leste a oeste todos os dias. Era uma visão profundamente simbólica, onde a forma da Terra importava menos que sua função na ordem cósmica. Na Mesopotâmia, os babilônios imaginavam a Terra como um disco de barro cercado por um rio cósmico, o oceano primordial. Acima dele, uma cúpula sólida segurava as águas celestes, e abaixo, um submundo misterioso estendia-se para sempre. Essa visão também foi registrada pelos hebreus na narrativa bíblica, com céus firmes e a terra estabelecida sobre fundamentos inamovíveis. Entre os povos nórdicos, a terra era um vasto círculo, Midgard, protegido por um mar sem fim e pela serpente Jormungandr. Já para alguns povos ameríndios, como os tupis guaranis, o mundo era uma superfície sustentada por pilares, que um dia poderiam ruir, causando o fim dos tempos. Mas nem toda a cosmologia antiga se limitava ao plano. Já no século VI a.C., pensadores gregos como Pitágoras e Parmênides defendiam que a Terra era esférica. Pitágoras, fascinado pela harmonia das formas perfeitas, via no globo a expressão máxima da simetria cósmica. No século IV a.C., Aristóteles reforçou essa visão com observações empíricas. A sombra curva da Terra nos eclipses lunares, a mudança das constelações conforme se viajava para o sul, e o fato de que navios desapareciam gradualmente no horizonte. No mundo helenístico, Eratóstenes calculou com notável precisão a circunferência terrestre usando apenas estacas, sombras e geometria. Esses feitos consolidaram, pelo menos na tradição acadêmica, a visão da Terra como uma esfera. Curiosamente,
Essa concepção também floresceu em outros lugares. Astrônomos indianos do período Gupta e estudiosos árabes medievais defendiam modelos esféricos com base em cálculos e observações astronômicas. A coexistência dessas visões, terra plana para a cultura popular, terra esférica para elites intelectuais, perdurou por séculos. No imaginário comum, a experiência direta dos sentidos sustentava o plano. O solo parecia firme e reto. O horizonte não revelava curvas. Já para os estudiosos, o peso das evidências apontava para o globo. Essa tensão entre percepção imediata e conhecimento abstrato não desapareceu com a ciência moderna. Ela sobrevive em debates atuais, onde observações do cotidiano ainda são usadas para questionar descobertas baseadas em métodos mais complexos. Assim, o embate entre planos e globos é, em certo sentido, tão antigo quanto as primeiras civilizações, apenas mudou de palco e de instrumentos. Na aurora da história, imaginar o mundo era também criar um lugar para a humanidade dentro dele. Seja como disco sagrado ou esfera perfeita, a Terra sempre foi mais que uma forma geométrica. Foi um espelho para as crenças, medos e aspirações de cada cultura. E talvez por isso, mesmo em plena era espacial, ainda haja quem prefira navegar pelas águas planas das cosmologias antigas, não porque sejam verdadeiras, mas porque oferecem um mapa que se encaixa melhor no território simbólico de sua própria mente. Da fundação da Flat Earth Society, a viralização de vídeos no século XXI, do éter aristotélico às teorias conspiratórias do YouTube, uma linha invisível conecta crenças antigas e convicções modernas. A necessidade humana de encontrar sentido no caos. A Terra plana, como ideia, já foi cosmologia sagrada, hipótese científica descartada e, hoje, bandeira ideológica. Ela se reinventa não porque as evidências mudem, mas porque seu valor simbólico se adapta a cada época. No passado, ela organizava o mundo em um mapa simples e sagrado. Hoje, oferece a sensação de resistência contra um sistema percebido como manipulado e distante. Carl Jung nos lembraria que a força de certas crenças não está nos fatos, mas no arquétipo que elas despertam. A Terra plana é, nesse sentido, mais que uma hipótese sobre geografia. É um mito moderno de proporções cósmicas, capaz de possuir mentes e mobilizar comunidades inteiras. Quando uma narrativa encarna um inimigo invisível, uma batalha contra as mentiras oficiais e uma promessa de revelação pessoal, ela se torna resistente a qualquer refutação. E no fundo, essa não é uma invenção do presente. Povos da antiguidade já moldavam suas cosmologias conforme as necessidades de sua cultura, sua geografia e sua espiritualidade. Alguns viam o mundo como um disco, outros como um globo, mas todos buscavam um mapa que lhes desse um lugar claro no universo. Hoje, com satélites orbitando e sondas cruzando o espaço interestelar, poderíamos imaginar que esse debate não teria mais espaço. Mas talvez o verdadeiro campo de batalha não esteja na borda do mundo nem no horizonte curvo, e sim na fronteira entre o que vemos e o que escolhemos acreditar. Obrigado por ter acompanhado este vídeo até o fim. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Meramente Ilustrativo. O seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar produzindo novas histórias. Deixe também nos comentários suas críticas, sugestões e ideias de temas que você gostaria de ver por aqui. Sua participação ajuda a construir este espaço de reflexão e curiosidade. Obrigado, e até a próxima!